E estamos aqui para mais um episódio do quadro Reflexões aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E lembrando que esse episódio aqui é em vídeo, então se você quiser ver meu rostinho lindo, maravilhoso, cá estou para fazer companhia para você, eu que sou seu melhor amigo quando o assunto é relacionamentos amorosos. E gente, primeiro recado que eu quero dar rapidamente, não se esqueçam que agora o meu Instagram mudou, tá? Tanto o meu Instagram quanto o meu TikTok agora é @edu.bagio.psi, de psicologia, tá bom? Très bien, gente, vamos lá. A frase de hoje, vocês já viram no título, mas vamos lá, chama-se A melhor vingança é viver bem. E é engraçado que quando eu falo com seguidores, ou quando eu falo com amigos, família e até com os meus clientes da consultoria de relacionamentos que eu dou sobre isso, eles ficam meio zangados comigo. Como assim, cara? A melhor vingança é viver bem. E muita gente se acha meio trouxa, do tipo, porra, o meu ex tá lá todo maravilhoso, ou a minha ex tá lá toda maravilhosa, bem resolvida, já tá namorando, o meu ex tá viajando, tá muito melhor do que eu. Ele mudou pela outra, coisas que ele não queria mudar comigo. Se eu ficar bem com isso, parece que eu estou me traindo, parece que eu estou sendo trouxa de fingir que essa pessoa não me machucou, de fingir que essa pessoa não quis meu mal, de fingir que essa pessoa não causou aqui um estrago. É como se eu não me importasse com os danos, é como se eu me invalidasse e não valorizasse meus sentimentos, acreditando que essa pessoa podia fazer o que fez comigo. E eu acho isso uma bobagem, porque dá a impressão, quando eu escuto isso, que a baliza ou a régua ou o gabarito que você vai usar a partir de agora para avaliar a sua própria vida é o resultado do seu ex ou da sua ex. Eu falo, puta que pariu, isso não faz sentido, cara. Porque pensa comigo, o seu ex ou a sua ex pode ter saído da sua vida de uma forma violenta, no sentido de ter sido uma pessoa ruim, uma pessoa tosca, escrota. Mas será que realmente vale a pena, a partir de agora, você usar como régua o comportamento e os resultados que essa pessoa vai ter na vida? Ou seja, dá a impressão que você não tem a sua própria disciplina, os seus próprios objetivos, os seus sonhos para viver. Você precisa que o outro esteja mal para que você se sinta bem. E francamente, isso diz muita coisa sobre a sua alma. Isso é meio questionável. Sabe, eu não acho que seja uma coisa bonita de se cantar por aí, nossa, se ele tá mal, eu tô bem, né? E olha só que interessante aqui que eu anotei, né? A vingança é uma vontade que resulta da raiva de quem te machucou e você quer que essa pessoa sinta a dor que você sentiu e, se possível, até pior, né? E muitas vezes eu tô conversando com clientes ou com seguidores ali no Instagram, no TikTok, e eu falo assim, cara, eu apelo para um aspecto religioso. Eu digo, vivemos num país extremamente cristão, que é o Brasil. O que Jesus Cristo diria desse seu desejo ardente por vingança, de ver o outro mal? Não é cristão. Ah, então vai pra puta que pariu, meu ex é um escroto. Ok. É justamente esse o desafio que Cristo impôs pra gente. Olha que eu sou ateu e pra mim Cristo é só uma pessoa que foi um grande líder. Eu não vejo nada de santo nele, mas, gente, Cristo falava, né? Cristo falava, perdoai-vos, né? Ele fala tanto do amor ao próximo. Aí no primeiro ex-namoradinho merda que você teve, só porque o cara te traiu, só porque o cara foi um escroto com você, pode até ter sido violento contigo, você vai parar toda a sua vida pra odiar essa pessoa? Ai, Du, mas é um ódio temporário. Nem sempre, tá? Então, assim, essa coisa do querer esculachar o ex, que é uma coisa que eu escuto muito de amigos e escuto de alguns clientes também. E uma coisa que eu aprendi na minha família, que eu acho muito legal, que é o seguinte, que esse desejo de esculachar o ex tem muito a ver com a seguinte frase. Podia até ser outro vídeo, outro episódio aqui do podcast, essa frase. Que diz assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E muitas vezes tem clientes que me procuram e falam assim, Edu, eu quero que você me ajude a criar uma carta, a me vingar do meu ex. Eu falo, cara, eu não faço isso, eu não trago teu ex de volta em 15 dias, esquece, eu não faço esse tipo de merda. Então assim, porque é merda fazer isso. Então assim, às vezes você fala o que você quer nessa vingança, vou mandar um texto. Vocês ouviram isso? Você levou um puta susto. Só minha cachorra derrubando o potinho dela. Deixa meu coração acalmar. Porra, Chica. Enfim. Continuando. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, assim, alguns clientes querem mandar um textão pro ex e falar, nossa, você acabou comigo, você fez isso, você fez aquilo. Eu fico, ok. Você pode até querer fazer isso. Mas você vai falar várias coisas pra ele, vai mandar textão, vai mandar áudio, vai esculachar essa pessoa, mandar tomar no cu e escambau. Mas a pessoa vai te responder.
E pode ser que ela diga coisas e te conte coisas e revele coisas que você não estava pronta para escutar ou pronto para escutar. Pode te ofender, pode trazer novas questões sobre a relação de vocês que você não vai gostar de saber. Então eu acho bem perigoso esse tipo de falo o que eu quero. Porque muitas vezes quem fala o que quer acha que vai mandar textão e o ex vai falar assim: nossa, é verdade, eu fui um escroto. E quando ele rebate? E quando ele consegue te humilhar muito mais do que você agora está humilhando ele? Vai ser uma vingança dupla agora que você vai desejar. Ah, cara, se ocupa com que vale a pena. Outra coisa que eu anotei aqui, né? Mas isso faz de você igual ou pior que a pessoa que te machucou. Isso não faz sentido na minha cabeça, especialmente em relacionamentos. Sim, se você acha que o seu ex, né, ou o seu atual marido, esposa, ficante, seja o que for, tá te fazendo mal e você não gosta do que essa pessoa tá fazendo, por que você vai fazer igual ou pior? Tipo, não faz sentido pra mim. Se eu quero respeito, eu dou respeito. Se eu não recebi respeito, eu vou desrespeitar. Se eu quero amor, não recebo amor, eu vou dar ódio, sendo que o que eu quero compartilhar é amor. Por que você dá o que você não gosta de receber? Nada cristão, né? Outra coisa que eu acho importante, tá, Edu, e como é que a gente consegue resolver isso? Como é que a gente pode lidar com isso? Eu acho o seguinte, o que eu falo muito para os meus clientes, tá? A partir do momento que você se identifica num lugar em que existe um desejo de vingança, eu não vou ser hipócrita com vocês, eu também sinto desejo de vingança, eu também quero matar umas e outras aí, francamente. Mas como que eu consigo fazer com que uma raiva não se transforme em trauma e não trave a minha vida? Eu gosto do seguinte, eu falo para meus clientes: tenha empatia por quem te feriu. Isso ajuda a diminuir a raiva. Vou explicar. Estava até conversando com uma cliente esses dias. Tem uma música do Nirvana que eu gosto. Muitos vocês sabem que eu amo Nirvana. Quem acompanha aqui o podcast sabe disso. Essa música chama-se Polly, né? Polly. E é uma música acústica em que o Kurt Cobain, que é o vocalista do Nirvana, ele narra uma tortura sob o ponto de vista do torturador. E muita gente ficou chocada. Por que você fez isso? Por que você está falando do agressor e não da vítima? Ele fala, porque eu quero entender o porquê ele foi capaz de machucar essa pessoa para poder entender o quanto isso é errado, porque é inconcebível o que ele fez. E é engraçado que isso casa muito com a psicologia de crimes, né? E a psicologia precisa também analisar por que um canibal, um Jeff Dahmer da vida, né? Um assassino em série faz o que faz, por que um criminoso comete os crimes que cometeu. Quando a gente entende, a gente consegue perceber padrões e consegue evitar que novos crimes aconteçam. Tem até uma série, acho que é da Netflix, chamada Mindhunter. E Caçadores de Mentes, não sei como é que é a tradução, é Mindhunter, tá? Coloca lá, FBI, Netflix que aparece. Em que mostra como que o FBI começou a investigação em cima de serial killers para identificar os padrões de psicopatia e tal, para evitar novos crimes, e super dá certo. Então, eu acho que quando a gente entende a cabeça do agressor, fica um pouco mais fácil entender quais foram os contextos, o histórico familiar, o que fez com que essa pessoa fosse cometer os crimes, que essa pessoa cometeu os crimes que cometeu. Por que isso aconteceu? E eu acho que o mesmo pensamento, o mesmo princípio vale para as pessoas que nos machucaram. Então eu consegui perdoar muito mais os meus pais pelos erros que eles cometeram comigo, com a minha irmã, analisando que, cara, sabe que se eu tivesse em 1984, que é o ano que eu nasci, se eu fosse pai, se eu fosse o meu pai, com a criação que ele teve, com a cultura que ele recebeu, com a instrução que ele tinha, né, com o tempo que ele tinha disponível, com a grana que ele tinha disponível, será que eu seria um melhor pai do que ele foi comigo? Sendo que ele não teve a mesma educação que eu tive, ou ele não teve a educação que eu gostaria que ele tivesse tido para saber como lidar comigo? Não sei. Então, assim, é muito complicado a gente julgar o contexto do outro. Então, se você conseguir fazer a mesma prática e se colocar no lugar do seu ex-namorado ou da sua ex-namorada, a pessoa que te machucou, e falar assim, por que essa pessoa fez isso? Vamos supor que seja um narcisista, seja uma pessoa com transtorno borderline, com TDAH, ou uma pessoa que simplesmente é mal educada mesmo, uma pessoa que é machista, que é cafajeste, que é infiel. Por que a pessoa é infiel? Se a gente conseguir entender um pouquinho melhor e se colocar na pele dessa pessoa, não para justificar, mas para entender por que ela fez aquilo, então você fala, nossa, realmente, você percebe que pessoas que traem têm uma dificuldade de confiança, têm uma dificuldade disso, daquilo, outro. Ok, é um convite que eu faço pra você. Se você acha que o que eu tô falando é besteira, problema é teu também. Mas tem pessoas que realmente não conseguem fazer melhor. E se você entender que aquela pessoa realmente é tão fragilizada, é tão imatura, é tão palha, que é incapaz de te fornecer amor, você pensa, se essa pessoa já não consegue me amar direito, você acha que ela vai entender o meu desejo de vingança? Você acha que ela vai se preocupar com o que eu tô
pensando agora, eu te garanto que não. Então acho que o exercício da empatia para entender por que as pessoas nos machucam, por que ele me traiu, pô, tantos homens traem, tantas mulheres traem, por que ele invalidava meus sentimentos, porque ele não consegue validar nem os próprios. É uma pessoa que com certeza precisa de terapia, mas se vai fazer ou não, é problema dela, não é mais problema meu. Então, e outra coisa que eu acho importante, né, que eu notei aqui, a vingança, ela é fruto da raiva, e a raiva é um sentimento que te ensina sobre os seus limites. Então eu acho muito importante você validar a raiva que você está sentindo pela agressão, pelo que a pessoa te fez de mal, seu ex ou seu atual, a sua atual parceira te fez de mal, e entender que a raiva é um sentimento que ensina limites. Sabe, minha namorada me traiu, isso me deixou puto, então eu não suporto traição. Meu namorado tem mentido, ou meu namorado joga muito videogame, isso me deixa frustrado, eu fico puta da vida. Beleza, eu vou conversar com ele que eu não quero estar com um namorado que ou leia um livro por 12 horas quando tá comigo, ou vai jogar videogame por 12 horas, ou vai ficar tocando violão por 12 horas. Eu não quero ao meu lado uma pessoa que não me dê atenção, independente do que ela esteja fazendo. Então isso me ensina um limite. Eu gosto de companhia. Né? Ou minha namorada não gosta de cozinhar, só eu cozinho. Isso me cansa, eu não quero ficar sobrecarregado com as tarefas da cozinha. Então tudo isso vai trazendo várias lições pra gente, né? Então o importante é o seguinte, né? Entender que a raiva te ensina quais são os seus limites. Se uma pessoa te feriu o suficiente pra te machucar e saiu da sua vida, você já percebeu quais são os seus limites. Então a partir dessa experiência você pode escolher muito melhor quem são os seus parceiros, os seus futuros parceiros. Então quem que vai entrar na minha vida? Por que merece entrar na minha vida? Vale a pena esse raciocínio. E por fim, eu acho que a raiva e a vingança te tiram do seu ponto central, que é cuidar de você. Eu percebo que muitos clientes meus que são obcecados por vingança, por querer ferir o parceiro, ou ex-parceiro, ou ex-parceira, eles se desligam completamente das próprias vidas. São pessoas que estão dormindo mal, não fazem exercício, não comem bem, estão com problema no trabalho, não conseguem se concentrar, não conseguem ter prazer, não conseguem ter lazer, não conseguem tocar um violão com qualidade, não conseguem, sabe, cuidar da casa de tanta raiva que estão sentindo. Então a raiva pelo seu ex, que é uma pessoa que já não faz mais parte da sua vida, é uma perda de tempo, uma perda de esforço, porque o esforço, o hiperfoco que você está colocando nessa pessoa que te fez mal, podia estar na sua vida. Então se vingar é uma puta perda de tempo. E finalmente aqui o que eu digo é: a verdadeira paz surge do desapego e da indiferença. Então, quando você consegue desapegar de alguém e atingir a indiferença, que é o quê? Nem amor, nem ódio. Não te amo, não te odeio, é indiferente. Assim como um prédio aqui em Curitiba que eu não conheço, pra mim é indiferente, porque eu não conheço mais e foda-se. Aí sim a gente consegue a liberdade. E quem vive bem não se preocupa em como um ofensor está se sentindo. Então, se a pessoa que te machucou foi embora, deixa aí. Porque a melhor vingança é viver bem. Cuida da sua vida, tá bom? Beijos. Até o próximo episódio.